Olá, este é o Fatos, seu canal de curiosidades e muito conteúdo aqui na internet. Você provavelmente já ouviu falar das 10 pragas do Egito, presentes no Velho Testamento da Bíblia. Para judeus e cristãos, elas não foram apenas castigos contra o faraó, mas uma demonstração clara do poder e soberania de Jeová, o Deus dos hebreus, sobre os deuses egípcios e sobre toda a criação. Mas será que as pragas do Egito realmente aconteceram ou não passam de um mito religioso? E como mito, elas têm algum fundo factual? É sobre isso que nós vamos falar agora. Portanto, vamos ao Fatos. Para entender o contexto histórico das pragas que assolaram o Egito, precisamos voltar para o tempo no qual os hebreus viviam como escravos no Egito, por volta de 1200 a.C. Mas quem foram os hebreus e como eles foram parar no Egito? Os hebreus foram um povo antigo, de origem semita, que se estabeleceu na região de Canaã, atual Palestina, e desenvolveram uma cultura e religião únicas, que influenciaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles são considerados os ancestrais dos judeus e são conhecidos por sua crença em um único Deus, monoteísmo, e por suas histórias bíblicas. A Bíblia relata que, por volta de 1700 a.C., os hebreus, liderados por Abraão, migraram para o Egito devido à seca e à falta de alimentos em Canaã. Abraão, por sua vez, era um pastor seminômade que recebeu uma profecia de Deus que o fez abandonar a sua terra em busca de uma terra prometida para os hebreus. Essa migração, narrada no livro de Êxodo, marca o início da fase dos patriarcas na história dos hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, onde eles se estabeleceram no Egito e prosperaram. Acredita-se que os hebreus chegaram ao Egito durante o domínio Hyksos, um povo semita, sendo bem recebidos por eles. Mas, após a queda dos Hyksos, os egípcios teriam decidido se vingar dos hebreus, tornando-os escravos. Essa opressão perdurou até cerca de 1300 a.C., quando Moisés emergiu como líder libertador do povo hebreu. Moisés é a figura central na narrativa do êxodo dos hebreus, enfrentando o poderio dos faraós. E o mais interessante é que nasceu no Egito, filho de uma escravizada que, para salvar a sua vida, colocou seu bebê em um cesto no rio Nilo. Na época, os faraós haviam ordenado a morte de todos os meninos recém-nascidos, e Moisés teve a sorte de ter sido achado pela filha do faraó. Adulto, ao defender um hebreu, matou um egípcio e fugiu para o deserto. Lá, encontrou Deus na sarça ardente, que não se consumia no monte Horebe, recebendo a missão de libertar os hebreus e o poder de realizar milagres. Seu cajado se transformava em serpente. Moisés enfrentou o faraó Ramsés II, repetidamente, pedindo que ele libertasse seu povo e o deixasse ir. Diante da recusa do faraó, Jeová decidiu punir os egípcios, lançando sobre eles 10 terríveis pragas. As 10 pragas do Egito foram muito mais do que simples catástrofes naturais. Elas representaram um confronto direto entre o Deus de Israel e as principais divindades do panteão egípcio. Cada praga foi meticulosamente direcionada para desafiar e humilhar os deuses egípcios, mostrando a supremacia absoluta de Jeová. A primeira praga, que transformou as águas do Nilo em sangue, foi um golpe devastador contra Hapi, o venerado deus do Nilo. Para os egípcios, o Nilo não era apenas um rio, era a própria fonte da vida, o coração pulsante de sua civilização. Ao corromper essas águas sagradas, Deus demonstrou que controlava até mesmo o que os egípcios consideravam mais sagrado. Quando rãs invadiram casas, camas e lugares sagrados, foi uma afronta direta a Heket,
a deusa da fertilidade com cabeça de rã. Esses animais, normalmente símbolos de vida e prosperidade, tornaram-se uma praga insuportável, mostrando que até os símbolos religiosos egípcios estavam sujeitos ao poder divino. A terceira praga, dos piolhos, marcou um ponto crucial no confronto. Enquanto as duas primeiras pragas haviam sido replicadas pelos magos do faraó, desta vez eles falharam miseravelmente. Isso desmascarou Tote, o deus da magia e sabedoria, mostrando que seu poder era ilusório. O clímax deste confronto teológico veio com a nona praga, quando trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias inteiros. Isso foi um ataque direto a Ra, o poderosíssimo Deus Sol, a principal divindade do panteão egípcio. As trevas provaram que nem mesmo o Sol, adorado como Deus, podia agir contra a vontade do Deus de Israel. E, finalmente, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que atingiu todo o sistema religioso e político egípcio. O faraó, considerado uma encarnação divina, e Osíris, o deus da morte, mostraram-se completamente impotentes para proteger o povo. Enquanto os egípcios choravam seus mortos, os hebreus, protegidos pelo sangue do Cordeiro Pascal, foram poupados. Para os hebreus, as pragas foram um ato de justiça contra sua escravização, a arrogância do faraó e a idolatria egípcia. Após a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu e ordenou que os hebreus deixassem o Egito. Esse momento marcou o início do Êxodo, a grande libertação do povo de Israel após 430 anos de escravidão. Cerca de 600.000 pessoas partiram do Egito rumo ao deserto do Sinai. O faraó, arrependido, ordenou que seu exército fosse atrás deles. Encurralados entre os egípcios e o Mar Vermelho, Moisés abriu caminho pelo mar com o seu cajado. Os hebreus atravessaram em segurança, mas quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, afogando todo o exército. Os hebreus só alcançaram Canaã 40 anos depois. Moisés avistou a terra prometida, mas foi impedido de entrar nela. Mas e hoje? O que os cientistas e historiadores dizem sobre a ocorrência das pragas do Egito? Embora os religiosos acreditem na narrativa bíblica, não há comprovação histórica acerca de sua existência. A maioria dos historiadores considera as pragas como parte da tradição oral hebraica. Um dos pontos mais questionados é a ausência de registros egípcios contemporâneos sobre esses eventos. O silêncio dos anais faraônicos pode ser explicado pela tendência das antigas civilizações de documentar apenas vitórias e conquistas, omitindo derrotas e catástrofes. Além disso, a narrativa bíblica foi escrita séculos depois dos supostos eventos, o que levanta questões sobre sua precisão histórica. Mas a existência de algumas teorias científicas aguçam a curiosidade e fé de muitos. Uma das hipóteses mais fascinantes associa as pragas à erupção do vulcão Santorini, ocorrida por volta de 1600 a.C. na Grécia. Essa catástrofe, uma das maiores da antiguidade, teria desencadeado efeitos em cadeia no Egito. As cinzas vulcânicas, ricas em minerais, como o cinábrio, poderiam ter tingido o rio de vermelho, dando a aparência de sangue. A contaminação também teria intoxicado os peixes, causando sua morte em massa. Com a deterioração da água, os anfíbios teriam fugido em grande número para as margens, invadindo casas e áreas habitadas. A nuvem de cinzas vulcânicas poderia ter bloqueado a luz do sol por dias, criando uma escuridão espessa. E, por fim, uma teoria sugere que gases tóxicos, como o dióxido de carbono, CO2, mais densos que o ar, teriam se acumulado próximo ao chão durante a noite, afetando primeiro aqueles que dormiam em camas baixas,
possivelmente os filhos mais velhos, que teriam prioridade em repousar em lugares mais confortáveis. Embora as teorias naturais ofereçam explicações plausíveis para algumas pragas, nenhuma delas consegue abranger todos os aspectos do relato bíblico, especialmente a morte seletiva dos primogênitos e a precisão cronológica das pragas. Independente se forem interpretadas como milagres ou como fenômenos naturais, as 10 pragas do Egito continuam a fascinar estudiosos e fiéis. Seja qual for a explicação, seu impacto na cultura ocidental é inegável, inspirando reflexões sobre fé, história e os limites entre o sobrenatural e o científico. E aí, o que você achou da história das 10 pragas do Egito? Você acredita que aconteceu de verdade ou não passou de um mito religioso? Você acredita na teoria da erupção do vulcão Santorini? Escreva aqui nos comentários. E se você curtiu essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com mais histórias absolutamente incríveis. Até a próxima. Tchau!